release the anointing. Eu libero um Take a deep breath. Take a deep breath. Respira fundo, respira Thank you, fundo. Lord, for Obrigado, release. Deus, pela liberação. Take a deep breath. Take a deep breath. Fundo, respira fundo. Thank you, Lord. Obrigado. That's it. That's it. Take it. Take it. Take Receba, it. Take receba, it. Take receba, it. receba. Hallelujah. Aleluia. God said He's giving you more. Deus está falando que Ele vai te dar He's mais. giving you more. Ele vai te dar He's mais. giving you more. Ele vai te dar Receive mais. it today. Recebe hoje. Receive it today. Receba isso. Receba. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. That's it. Receba. That's it. Receba. Aplausos a Jesus. Aplausos. Aplausos. Aplausos para Jesus. I did homeless ministry for 10 years. I did homeless ministry for 10 years. I did homeless. I was 10 years I spent ministering to the homeless. Durante 10 anos, eu ministrei sobre pessoas sem esperanças, pessoas de rua. At the same time, E ao mesmo tempo, for 7 years, por 7 anos, I would go into the prison eu fui para a prisão and I had a very strict teacher. e eu tinha um professor bem He professor bem estranho. Ele não gostava de ver milagres. So he always would keep me E ele sempre me mantinha. just to preach the word. Ele sempre pedia para que eu pregasse a palavra. And E that went on for many years. isso aconteceu por muitos anos. But one day, Mas um dia, they called me eles me chamaram e and they say, nobody can minister tonight. You have to go by yourself. ninguém pode ministrar hoje. Você vai ter que ir, você mesmo vai ter que ir para ministrar. See, the other team, they were trained in a religious church. E a outra equipe, eles foram treinados numa igreja bem religiosa. But I was trained under Benny Hinn's ministry. Mas eu fui treinado sobre o Benny Hinn, sobre a missão do Benny Hinn. I'm a spiritual son to Benny Hinn ministry. Eu espiritualmente sou filho do Benny Hinn. The Lord uses me in healing. God uses me in healing. Deus me usa na cura, curando o tempo todo. I just left South Africa. Eu acabei de sair do sul da África. Over 3,000 people were healed. Mais de 3.000 pessoas foram curadas. God did tremendous miracles. Deus faz sim esses milagres. Fez. God has been releasing revival. E ele liberou esse avivamento. The most dangerous thing in this church A coisa mais perigosa dentro da igreja is not the apostle. não It's é o not the bishop. pastor, não é o bispo, It's not the pastor. não é o pastor. The most dangerous thing in the church A coisa mais perigosa na igreja is a born-again Christian são os que nasceram de novo em Jesus, that's excited about que Jesus, estão mesmo bem motivados sobre Jesus. that carries the fire of God. Eles carregam o fogo. The devil doesn't fear O diabo ele não sente the office, the pastor, the evangelist. ele não conhece, não vê os. He fears the people that are excited about Mas Jesus. eles percebem as pessoas que estão realmente interessadas. If you meet Jesus, Interessadas por Jesus. if you meet Jesus, Quando você encontra Jesus, you're going to have joy. você vai ter alegria. People that walk with Jesus, As pessoas que caminham com Jesus, they have joy. elas são alegres. Amen. Amém? Some of you need to come out of the coffin. Some of you need to come out of the coffin. Alguém aqui precisa, não estava na conferência? Some of you need to come out of the coffin. Coffin, the thing that they put in the bodies. Entendi. Alguém de vocês precisam sair do caixão. Sai do caixão. When I first became a Christian, Quando eu me tornei cristão, I wanted so bad to get close to Jesus. eu achava que era tão ruim ficar tão próximo de Jesus. And I went to the church, E eu fui para a igreja and they had all the elders e eles tinham lá os servos, né?
And they all look like this. E eles pareciam assim, olha. So I didn't know. Então eu não sabia. I said, I guess when I get close to Jesus, I'm going to look like them. E eu comecei a pensar, será que quando eu ficar tão próximo de Jesus, eu vou ficar assim? She know what I'm talking about. Ela sabe o que eu estou falando. There's people in the church that they live in the coffin. Tem pessoas dentro da igreja que elas ainda estão dentro do caixão. Don't look at me in that tone of voice. Não olha assim para mim não, é isso mesmo. I'm preaching right now. Eu estou pregando agora. People that walk with Jesus, they have joy. As pessoas que caminham com Jesus, elas têm alegria. They have joy. Elas têm alegria. People that walk with Jesus, they have joy. Hallelujah. Aleluia. God has a blessing for this church tonight. Deus tem uma bênção para essa igreja hoje. I could not wait to get in here tonight. Eu não podia mais, eu estava I felt a mighty release for this church e eu tonight. senti uma liberação poderosa para essa igreja. But not everybody is going to receive it. Mas não é todo mundo que vai receber, não. The hungry will receive it. Os famintos receberão. The desperate will receive it. Os desesperados vão receber. Those that are expecting will receive it. Aqueles que estão realmente esperando por esperar, eles vão receber. I take it in the name of E Jesus. eu libero isso. Recebam em nome de Jesus. Turn to your neighbor and say, I take it in the name of Fala Jesus. assim pro seu vizinho aí, pro seu irmão. Receba em nome de Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, applause Jesus, applause, applause. See, the issue is E o ponto é que Jesus, Jesus, he's not dead. ele não está morto. He's not in a coffin. Ele não está no caixão. And because he's not dead, E porque ele não está morto, he's moving. ele está se movendo. And Christians, E os cristãos, they try to live with the Jesus of yesterday. eles tentam viver um Jesus de ontem, do passado. But Jesus Mas Jesus, is moving. ele está se movimentando. And E Jesus Jesus, is so holy. ele é tão, He's so holy. ele é tão santo, He's so wonderful ele é tão maravilhoso, that he expects you que ele espera que você to seek him. busque-o. To seek him with all of your heart. Busque-o de todo o seu To coração. seek him with everything you have. Busque-o com tudo que você tem. He knows what I'm talking about over there. He knows what I'm Ele talking sabe o about. que eu estou falando, sobre o que eu estou falando. I'm not going to preach this out. These people over here are feeling this message. Eu não vou pregar para esse lado, vai ser para I'm going to preach right over Vou here. pegar assim aqui, olha. These people are coming alive. As pessoas These estão people are coming alive. The coffin has moved over to this side. The coffin has moved over to this side. movimentou para esse What? Is there life over here? Is there life over here? Essa é a noite aqui, ó, para esse lado. Is there life over here? É a vida aqui para esse lugar. Is there life? Is there life? É a vida. É vida. You're going to catch it later. You'll catch it Vocês later. vão receber. Glória a Deus. Aleluia. Hallelujah. There was a man. Existia um homem He started to preach. que ele começou a orar, a pregar, And he told the church e ele falou para a igreja that the Presbyterians ele falou para a igreja que os presbiterianos was going to go in the rapture first. Was going to go in a rapture first. subiriam, seriam os primeiros a subir. Amen. Amém? And the people got angry. E as pessoas ficaram chateadas They com said, raiva my Bible does not say that. e falaram, não, a minha Bíblia não fala They isso. said, that's a false doctrine. Não, isso é uma doutrina falsa. The man said, right here in the Bible, right here in the Bible. Aí o homem falou que aqui It says the Presbyterians will go in the rapture first. The Presbyterians will go in the rapture first. ele falou que
que os presbiterianos eles iriam primeiro. Seriam primeiro So arrebatados. the people got angry. E as pessoas ficaram They chateadas. said, show us. E eles falaram, então mostra. So he opened up the Bible Então abram as suas Bíblias. and he said, right here, E ele falou aqui, ó. it says, Fala. the dead in Christ shall rise first. It's not in there. It says, E ele disse, the dead in Christ will rise first. a morte em Cristo Will rise first. vai chegar primeiro, vai ser levantado primeiro. Because they said the Presbyterians is a dead church. Porque eles diziam que os presbiterianos eram uma igreja morta. So they said the dead shall rise first. Então eles diziam que os mortos ressuscitariam primeiro. Seriam levantados primeiro. One person got the joke. Uma pessoa achou que é piada. One person got the joke. It's a joke. E a pessoa achou, isso é brincadeira. You can laugh in the church. Você ainda pode rir na igreja. You know, when I first became a Christian, Você sabe, quando eu me tornei cristão, I didn't think that God laughed. eu não achava que Deus também... I didn't think God laughed. Eu não achava que Deus também ria. I thought God sat in heaven like this, Eu pensava que Deus vinha assim do céu como assim, ó. and He was waiting for me to do wrong. E ele estava esperando que eu fizesse algo errado. And once I do wrong, E once I do something wrong, como que fazia assim, algo errado? it took me 3 years E isso demorou 3 anos before I realized that God laughs. para que eu percebesse que Deus ele sorria. And you know one thing Você sabe uma coisa that I didn't know about God que eu não sabia sobre Deus? is that every day, É que todos os dias, every step, a cada passo, every trial, cada problema, one of the greatest things that He wants for you uma das maiores coisas que Ele quer de você is that you're joyful. é a sua alegria. He doesn't want you angry about a bill. Ele não quer que você fique preocupado, chateado com He doesn't conta. want you worrying about your children. Ele não quer que você fique preocupado com as crianças, com os filhos. If you stay joyful, Se você permanecer alegre, you will receive the miracle power of God. você vai receber um milagre poderoso de You Deus. have to know how to dance before the Você Lord. tem que dançar diante de You Deus. got to know how to sing to the Lord. Você tem que cantar para o Senhor. You got to know how to celebrate before the Você Lord. tem que celebrar diante de Deus. God blesses joyful people. A bênção de Deus, God blesses joyful people. as bênçãos de Deus, ela traz alegria para as pessoas. Some of you need to wake up. Alguns de vocês precisam levantar, acordar. Applause, ladies and gentlemen. I'm trying to read out of the Bible Eu estou tentando ler a Bíblia. for the religious people. For the religious people, I'm trying to read out of the Bible. Eu estou tentando ler a Bíblia para pessoas religiosas, But there's too much power in here. mas há muito poder. Is this blessing anybody? Isso está abençoando alguém aqui? Is this blessing anybody? Está abençoando? Vocês estão se sentindo abençoados? Hallelujah. I'm so excited to be here tonight. Eu estou tão motivado por estar aqui hoje à noite. Because I believe God has prepared this night for this church. Porque eu creio que Deus, Ele pagou por ele. He has prepared this night for this church. Ele preparou essa igreja para essa He's noite. prepared this night for a new dimension for your life. Ele preparou essa igreja para uma nova dimensão. For another level. Para um outro nível. Get ready for what God's about to do. Prepare-se para receber isso. Prepare-se. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Aleluia. Is this okay, Pastor? Tá tudo bem, pastor? Don't fire me. Não brigue comigo. I don't want to get fired. Eu não quero
don't want to get fired. I don't want to get fired. Eu quero trazer a confusão. Amen. Amém. Jesus. If you have neck pain here and you want to believe Jesus to heal you, Se você tiver alguma dor, eu vou pedir para Deus te I want you to curar. lift your hand. Eu quero que você levante a sua mão. Neck pain, neck pain, neck pain. Por aqui no pescoço. Tem Neck alguém com pain. dor no pescoço? If you have neck pain, Levante as suas mãos. Quem tem dor no pescoço, levante as mãos. you come here. You come here. Let me see your hands. Deixa eu ver as mãos. Whew, man, I'm feeling the anointing. Eu estou sentindo a unção. Come here. Come here. Vem aqui, pode vir. Come to the front. Vem aqui na frente. Make sure you come my hand with faith. Come here. Pode vir aqui, ó. Com Make fé. sure you Vem come com with fé. faith. Vem com fé. Y'all ready to see some miracles? Vamos ver os milagres acontecendo aqui. Hallelujah. I didn't call that many people. Eu não chamei muitas No, pessoas. only the people I pointed to. Only the people I pointed to. I only Todo pointed mundo to 4 people. que eu apontei. Only the people I pointed Só to. que as pessoas que eu apontei. I don't have a lot of time. Eu não tenho muito tempo. Yeah, yeah. Only the people I pointed to. I pointed to her right here. Hallelujah. I'm only praying for the people. I only have a short period of time. How long you been having neck pain? Quanto tempo que você tem essa dor? Há muito tempo. Foram Por causa da anos. profissão. Do you feel it right now? Você está sentindo agora? Sim. Yes. On a scale of 1 to 10, how bad is the pain? De 1 a 10, quanto que você daria para essa? Que número você daria para a dor? 6. 6. 6. How many of y'all believe Jesus can heal Quantos de you? vocês acreditam que Deus pode curá-la agora? Hey, that sounds weak. Ah, está muito fraco. How many of y'all believe Jesus can heal her right Quantos now? de vocês creem que Jesus vai curá-la agora? Shut your hands towards her right now. Aponta suas mãos para aqui agora. Vamos. On the 3, I want you to shout fire. Quando eu contar até 3, vocês shoutam. Fire. Vocês gritem fogo. 1, 2, 3. Fogo! 1, 2, 3. Thank you, Lord, for real. Obrigado, Deus, pelo milagre. She tried to pull me down to the floor. She's healed in the name of Ela Jesus. está curada em nome de Jesus. I prophesy in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Hallelujah. Who did I call? I didn't call you. You got? Do you feel neck pain right Você now? está sentindo alguma dor agora? Que dor você está sentindo? On the scale of 1 to 10, how bad is it? De 1 a 10, qual é o número? Quanto que você daria para essa dor? See, 5. lift your hands. Levanta as mãos. Say Jesus. Fala, Jesus. Say Jesus. Jesus, Say thank you, Jesus, obrigado, for Jesus. healing my life. For healing my life. For healing my life. Curar a minha vida. Curar a minha vida. Check it, check it, check it. Check it in. Check it in. Check it in. Is the pain there? Is the pain? Tem dor? Pull. De saber ouvir. Is it a 5, 4, 3? What's it? Que número você daria aí? 3. Lift your hands. Levante as mãos. On the count of 3. Vamos contar até 3. Y'all shout Jesus. Vocês vão falar Jesus. 1, 2, 3. Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Check it, check it, check it, check it, check it. 2. Número This is a difficult one here. 2. Check your neck. Chega o Senhor. Just the neck. Não, é preciso que se tenha. Huh? Até o cotovelo estava doendo e parou de doer. Here, now it's here. Stop here. Tá bom. It's good. Applause a Jesus. Applause, applause, applause. Check it out again. 2. Lift your hands. Levanta suas mãos. Thank you, Lord God. Obrigado, You Deus, started a miracle in his life. pelo milagre sobre a vida dele. I give you the glory. Eu te dou a glória Great is your faithfulness. e sua fé, sua fidelidade. Obrigado pela sua fidelidade. Check it, check it. Chefe, chefe. 0. Zero. Come on, applause a Jesus. Applause a Jesus. See, when you see miracles, Quando você vê os milagres, your prayer changes.
as suas orações, elas mudam. When you see miracles, Quando você vê os milagres, you pray differently. você ora diferente. You believe that God is going to do Você something. crê que Deus está fazendo You algo. said the same God that healed at the church, Então, the same God that healed at the church, da mesma forma que você curou a is igreja, going to heal in my house. Ele vai curar essa casa. Da mesma forma que Ele trabalhou a cura em outra igreja, Ele vai trabalhar aqui nessa casa. Amém? I'm going to go back and preach to these Eu vou people. lá. I'm going to preach to this side Eu vou of lá you. nesse lado aqui, olha. I said, when you see miracles, Eu falei, quando você vê os milagres, it does something to your faith. começa, It does something to your faith. isso começa a vir à tona a sua You fé. begin to believe. Quando você começa a crer, Is your pain still there? você tem dor, No, check it. Is it still there now? ainda está na dor também. Faz mais 3 meses. 3 months. Você Do you feel it right now? está sentindo isso agora? Eu tenho sentido todo dia. Every day. I am Where's the pain at? Onde é essa dor? Back. What about your neck? E o pescoço? Também dói. Yes, Mas é it mais takes dor maior é aqui. but my makes here. Depende de levanta suas mãos. You all stretch your hands towards her. Levanta sempre suas mãos para ela, gente, por favor. I'm using your faith. I'm using your Estou faith. usando a fé de vocês I'm using your também. faith. Estou usando a fé de vocês. Is there faith in here today? A fé aqui hoje. Is there faith in here today? Está aqui essa fé hoje. Is there faith in here Está today? aqui essa fé hoje. On the count of three, I want you to shout fire. Quando eu contar até 3, vocês vão falar: fogo! 1, 2, 3. See what happened. Veja só o que acontece. Once you release the faith, the power of Quando God. você libera a sua fé, o poder de Deus ele vem. See, Vejam. that's why you can't just come to church. É por isso que você não pode somente vir à igreja. You should come to church with a life of prayer. Você tem que vir para a igreja com uma vida de oração. You should come full of Jesus Você tem que vir cheio de Jesus. so that miracles can happen. Então os milagres eles começam a acontecer. Are you interviewing my people? Are you interviewing my people? Você já viu o momento assim dessas pessoas? She's asking a question. Ela está perguntando para ela. When I first became a Christian, Quando eu me tornei cristão, I had problems with miracles. eu tinha problemas em relação ao milagre. I wanted to believe, Eu não acreditava que. but I didn't believe. I didn't believe. I Mas wanted to believe. eu queria acreditar, mas eu não acreditava. So I went to investigate the miracles. E eu comecei a investigar os milagres. See, when you walk in the flesh, Olha, vejam, quando você caminha na carne, it's impossible to believe. é impossível crer. You're going to have doubt. Você vai cair. You can't train the flesh Você não pode treinar na carne to believe miracles. e acreditar no milagre. No matter how many times they told me Não me importa quantas vezes eles me falaram, that they were healed, mas aquele dia I still had doubt. eu ainda tinha dúvidas. You only can fully believe inside the Holy Spirit. Você só realmente crê quando você está mesmo com o Espírito Santo. And if everybody doesn't get into the Holy Spirit, and if everyone doesn't get into the Holy Spirit, E todo mundo que caminha cheio do Espírito Santo, then the miracles in the church are crippled. então os milagres dentro da igreja, eles começam a acontecer. So the church has to have an encounter with the Holy Spirit. Então a igreja tem que ter um encontro com Jesus Cristo. Check your pain, check your pain. Chega a sua dor. Then I'm going to touch your toes. Então, eu Huh? It's still have Same level. mesmo nível, sim. Okay. Hallelujah. Aleluia. How are you? Como você está? Aonde? Shoulders. Pain for neck pain. Tem dor agora. What she said? She said that she has pain in her But shoulder. I'm pain from, I asked her,
neck pain. Mas ele perguntou, era dor no pescoço. Você está com dor no pescoço? Yes, she's saying that it's been Lift your hands. Levanta suas mãos. Heavenly Father, Pai querido. in the name of Em Jesus, nome de Jesus. with the stripes of Jesus, Pelo sangue de Jesus. I thank you Eu te agradeço. that she's healed Que ela está curada. in the mighty name of Em nome de Jesus. Jesus. Where's your pain? Onde está a sua dor? Lift your hands. Levanta suas mãos. Say, Jesus, Fala, Jesus. I give this to you Eu entrego a você. by the blood of Jesus. Sangue todo. I take my healing Eu quero a minha cura. Eu recebo a minha cura. in the mighty name of Nome Jesus. poderoso de Jesus. My God, there's a powerful anointing. Where's the pain? Onde é a dor? Deus, Senhor. Scale of 1 to 10, how bad is De it? 1 a 10, quanto que você daria para essa dor? Vai. Lift your hands. Levante as suas mãos. I curse that pain Eu repreendo essa dor. in the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Lift your hands. Levante as suas mãos. Heavenly Father, Pai amado. I curse Eu arthritis repreendo toda dor. in the mighty name of Em Jesus. nome poderoso de Jesus. There is no difference from me and you. Não há diferença entre mim e vocês. You can do the same thing. Vocês podem usar também. The same blood that Jesus put on the cross, O mesmo sangue que Jesus that derramou people na need, cruz. it's the same blood for É you. o mesmo sangue The que same name derramou na of cruz. Jesus. É a mesma coisa com Jesus. Aleluia. Do you want to know how to access the anointing? Vocês sabem como que vocês podem ter acesso a essa unção? Do you want to know the key to accessing the Vocês anointing? sabem qual é a chave para ter acesso a essa unção? Oh, you guys are not excited. I'm not telling Acho que you. vocês não querem saber, vocês I'm não not telling you. If you're not Eu excited, vou falar. if you're not excited, I'm not telling you. Se vocês realmente querem, eu vou falar para I keep it for vocês. myself. Eu fiz isso aqui eu mesmo. Check your pain. Check your pain. Chega a sua dor. Chega a sua dor. Subir. No pé. Não é isso. Come on, the process is the pain. Is there any pain? Ainda tem dor? Não. Applause, Jesus. Applause, applause, applause. Woo! That's it. That's the fire. 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 Fogo, fogo. Keep me up. Hallelujah. God loves you. Deus te ama. He loves you. Ele te ama. He loves you. Ele te ama. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Deus. Jesus is moving, Deus está se movendo. Jesus está se movendo. and He wants you to have an encounter with Him. E Ele quer que você tenha realmente um encontro com Ele. See, when I preach Jesus, Vejam, quando eu prego Jesus, my encounter, the encounter that I had with Jesus, meu próprio encontro que eu tive com Jesus, begins to manifest inside the church. começa a se manifestar dentro da igreja. That's why people preach Jesus with no power, Por isso que as pessoas pregam Jesus, mas sem poder, because they haven't met Jesus. They haven't met Jesus. They haven't had an encounter with Jesus. quando eles pregam Jesus poderosamente, é porque eles realmente tiveram um encontro com Jesus. Hello. Hello? You can't live off the pastor's faith. Vocês não podem viver através da fé do seu pastor. Barely surviving all week. Ele, Barely surviving all week. Barely. toda semana há uma renovação. You have to have your own relationship. Vocês precisam ter seu próprio relacionamento. When I come to a church, Quando eu vou numa igreja, the congregation is the fruit of the pastors. a igreja, ela é o fruto do pastor.
Jesus, applause, applause, Aplausos, applause. aplausos, aplausos para Jesus. Pastor, Please go back to the seats. vocês podem tomar os seus assentos, por favor. I'm going to pray for more people after the Eu service. vou orar por mais pessoas depois do culto. Ele vai ficar aqui e vai orar pelas pessoas. Amen. Amém? I'm going to pray. I love to pray. Eu adoro orar. I can pray 6 hours, 8 hours. Eu posso orar 6 horas, 8 horas. Easy. Facilmente. But if there's no Jesus, Mas se não houver Jesus, 10 minutes, 10 minutos. you're ready to give up. Aí vocês vão desistir. Vocês, 10 minutes. 10 minutos. I did a service in Colombia, 12 hours. Eu fiz um curso, um culto na Colômbia, e foram 12 horas. I'm just getting started. Eu tinha começado. I did a service in China. E eu fiz um outro culto também na China. They wanted me to preach for 15 minutes. E eles me deram para pregar 15 minutes. They wanted me to 15 preach minutos só para pregar na China. in China. E eles, I said, okay. eu falei, tudo bem, eu prego. When they gave me the mic, Mas quando eles me deram o the microfone, power of God hit the church. e o poder de Deus ele veio sobre a igreja. It was 1 hour, 2 hours, 3 E hours. aí ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas. They started to get on phones and call family members. E eles começaram a ligar para a família, ligar para todo mundo. 5 hours, 6 hours. E It went 5 hours, 6 E hours. aí foram 6 horas de culto. At 6 hours, E 6 horas. I said, this church has received too much. Eu pensei, eu falei, olha, essa igreja já recebeu muito. And I sat down. E aí eu me sentei. But there were people at the edge of their chairs. E as pessoas vinham nas cadeiras. They were looking at me like this. E eles começaram a olhar assim para mim. They began to pray in tongues. E eles começaram a orar em línguas. When they started praying, E quando eles começaram a orar, the whole place started praying. aí todo lugar começou a orar. My body started shaking like E this. meu corpo começou a tremer assim. I jumped back up and I E preached eu for another 3 comecei hours. a pular e orar. Why? Por quê? When you meet Jesus, Quando você encontra Jesus, He gives you hunger. Ele te dá uma fome. If you have no hunger, Se você não tiver fome, you're not walking with Jesus. você não consegue trabalhar com Jesus. Hunger, A fome it means Jesus is calling you. significa que Jesus ele está te chamando. Hunger, A means fome Jesus is calling you. significa que Jesus está te chamando. How many are hungry here tonight? Quantos de vocês estão aqui com fome hoje? Come on, applause Jesus, applause him. Bow your head, close your eyes. Curve suas cabeças, feche seus olhos. I'm going to give a dismissal. Eu vou. I'm going to give a close. But those that want to stay longer, you can stay a little bit longer. Nós vamos fechar, vamos terminar agora. Those of you that have to leave, you can leave. Aqueles que querem sair, podem sair. After I release a blessing, Depois que eu liberar uma bênção, but I want to ask you a question. mas eu estou aqui para responder, vou responder With sua all heads bowed and your eyes closed. E você pode agora abaixar sua cabeça e feche seus olhos. Maybe you come into this place today Talvez você tenha vindo aqui hoje neste lugar and you feel like you don't know what to do. e você se sente como se não soubesse o que fazer. You feel lost. Você se sente perdido, Or maybe ou talvez there's sin in your life. There's sin in your life. há um pecado sobre a sua vida You have left your first love. e você deixou o seu primeiro amor. Jesus is not your first love anymore. Jesus não é mais o seu primeiro amor. When Jesus is your first love, Quando Jesus é o seu primeiro amor, He's going to give you joy. Ele te dá alegria. If you have depression, Se você tem depressão, you need to repent. você precisa se arrepender. But Jesus, Mas Jesus, He's very jealous. Ele é muito ciumento. He demands to be first. Ele quer ser o primeiro. He has to be first in your life. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Tithes and offerings, As ofertas e os tithes and dízimos, offerings as ofertas e os dízimos are a testimony são os testemunhos that God is first. de que
Deus é o primeiro. That's why He designed tithes and offering, because it's a testimony that God is first in your Então, life. por isso que Ele decretou o dízimo e a oferta, porque Ele quer ser realmente o primeiro na sua vida. Wherever your treasure is, Quando o seu tesouro that's where your heart is. ele quer dizer que o seu tesouro, o seu coração está. O seu tesouro é onde está o seu coração. Hallelujah. Aleluia. If you feel today Se você se sente hoje that you want to repent, que você quer se arrepender, that you want to be restored, que você quer ser restaurado, that you want to turn everything over to God, se você quer realmente entregar tudo nas mãos de Deus, if that's you, isso é com você. before heaven, Aqui, before heaven, diante do céu, I want you to lift your hand. eu quero que você levante as suas mãos. If that's you, lift your hand. Levante as suas mãos. With those of you all with your hands up, Aqueles que estão com as mãos levantadas, stand to your feet. fiquem, Those of you all that lift your hands, stand to your feet. fiquem de pé, aqueles que levantaram as suas mãos. If you want to repent, come to the altar now. E se você Those, quer, aqueles que querem se arrepender, podem vir aqui à frente. come to the altar. Come to the Vem altar. aqui Come on. no altar, vem aqui na frente. Come on, move fast, move Vem fast. rapidinho, por favor. Hallelujah. Aleluia. God is taking this church to another level. Deus está nesse lugar. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Jesus. Jesus. There's nothing like God's presence. Não há nada como a presença de Deus. No money on earth. Nenhum dinheiro na terra. I wouldn't trade one touch with Jesus for $1 million. Eu não trocaria um toque de Jesus por $1 milhão. Not $1 million. Nem $1 milhão. There's nothing like the touch of Jesus. Não há nada com o toque de Jesus. You need His presence. Você precisa dessa presença. You all lift your hands real fast. Levante suas mãos, vocês aqui na frente, Repeat after me. e repitam depois de mim. Also, those you out there, Aqueles que estão lá, if you've been having a demonic attack, se você teve um ataque demoníaco, you need to come to the altar. você tem que vir aqui na frente. If you've been fighting spirits at nighttime, Se você está sentindo pelo Espírito, you feel things attacking your body, você sente um ataque no seu corpo, Come to the vem aqui altar, na come to the altar, frente, vem come aqui to na the altar, frente, come to the altar. vem aqui no altar. hallelujah, Aleluia. hallelujah. Jesus. God says tonight to this church Deus fala hoje para essa igreja that He's going to do what no man can do. que Ele vai fazer o que nenhum homem pode fazer. Hallelujah. Aleluia. He's going to release. Ele vai liberar. Will you be ready Vocês estão preparados for my visitation? para a visitação? Will you be ready? Vocês estão preparados? Says the Lord. O Senhor diz o Senhor, I shall move eu vou mudar in Brazil. no Brasil. Will you be ready? Vocês estão preparados? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. You are praying. Vocês estão orando? Repeat after me. Repitam. Dear Lord Jesus, Querido Deus, querido Jesus, have mercy on me. tenha misericórdia de mim. I repent Eu me arrependo of any disobedience. pela minha desobediência. I repent Eu me arrependo of doing anything por não ter feito outside of your will. a sua vontade. Jesus, Jesus, have mercy. tenha misericórdia. I renounce Eu renuncio any demonic thing toda a coisa
demoníaca. Jesus, Jesus, I submit eu me submeto to the church. à igreja. You have to be planted in the house of God. Vocês têm que estar prontos, atentos à casa de Deus, na casa de Deus. If you're not planted, you can't receive the anointing. Se vocês não estão prontos, atentos, vocês não estão prontos para receber de Deus. Jesus, repeat after me, Jesus, Repitam, Jesus, come into my heart. venha até meu coração, Come into my soul. venha até minha alma, Fill me me enche with your Holy Spirit, com o teu Santo Espírito, with your power. com o seu poder, Use me me usa for your glory. para a sua glória. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. My life is changed. Mas minha vida é transformada, mudada. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus, I receive you now. pela receber. I receive you now. Recebo. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. My God. God says Deus fala, He's ready for you. Ele está pronto para você. You've been moving around. Você está se movimentando, se Your life movimentando. is so busy. Uma vida muito He ocupada. says He's ready for you. Mas Ele fala que Ele está pronto para você. Try to pray Tente orar mais. in the morning. Na manhã, pela manhã, Give Him every morning. Give Him toda manhã. 15 minutes, 30 minutes. 20 minutos, 20 minutos. Give 'em an hour. Toda manhã, 1 hora. You have to have a prayer life Você tem que ter uma vida de oração. to give Him time Para você ter to touch your life. para que Ele toque a sua vida. He says He's ready for you. Eles falam que Ele está pronto para Say, você. Jesus, Fala, Jesus. fill me. Me enche. Thank you. Step forward. God is breaking the curses off of your life. Deus está quebrando a maldição. There's been so much weight on your life. Tem muita coisa acontecendo na sua vida, mas There's been so much things happening. está acontecendo muita coisa. And God refreshes you today. E Deus ele está te refrescando, I decree it dando in the name of Jesus. refrigério para você hoje. Thank you, Lord, Obrigado, for a Deus, special release. pela revelação especial. Jesus. Fill him. Enche, Fill him, fill him, fill him, enche, fill him, fill him. enche, enche. That's it. Take it. Receba, Thank you. receba. Thank you, Lord. I curse any attack. I bind any devil. I cast it to him. Eu repreendo. I set him free in the name of Jesus. Seja livre em In nome the de mighty Jesus. name of No Jesus. nome poderoso de I set him Jesus. free in the name of Seja Jesus. livre. And Seja refresh livre. him. Revive him. Livramento. God, I impart your anointing. And I thank you for a special release. Eu agradeço Deus por uma liberação especial. Essa In Jesus' unção. name. Em nome de Jesus. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. My Lord. Fill him, fill him, fill him, fill him. Enche, enche, enche. Jesus. Jesus. Thank you for fresh Obrigado filling. pelo seu amor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Take it, take it, take it, take Receba, it. receba, receba, receba. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Say, Jesus, fill me. Let him go. Take a deep breath. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Fill it, Senhor. God. Fill it, fill it, fill it, fill it, Enche, 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 fill it. enche. Fill it, fill it, fill it, fill it, fill it, fill it, fill it. Thank you, Jesus. Your blood, blood is the blood, the blood. Aplausos, aplausos para Jesus. Aleluia. There's a special visitation took place tonight. É Amen. uma visitação especial neste lugar, nessa noite, não? How many of y'all feel a change? How many Quantos of de y'all feel a vocês change? estão sentindo mudança? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Jesus. Jesus.
I want you all to get a sacrificial offering. Eu quero que vocês, por favor, tenham uma oferta de sacrifício. My greatest desire O meu maior desejo is for people to experience Jesus. é que as pessoas elas realmente tenham uma experiência com Jesus. He's so wonderful. Ele é tão maravilhoso. I'm an intercessor. Eu sou um intercessor. I just love to pray. Eu adoro orar. And I was in Africa, E quando eu estava na África, and I was crying out to God e eu estava clamando a Deus, because the people, they look so dead. porque as pessoas não pareciam tão mortas. And I said, God, E eu falei, Deus, give me the message me dê a mensagem that can change their life. que possa mudar a vida deles. And I kept crying for E days. eu comecei a clamar God, dias, Deus, give me the message me dá uma mensagem that will change their que life. vai mudar a vida deles. I wanted them to experience revival. E aí eles experimentaram, eles tiveram experiência com o avivamento. And God spoke to me. Deus falou para mim, He told me Ele falou para mim, their treasure há tesouros, is in their bank accounts. o tesouro deles estão na conta bancária. He told me their treasure is in their bank accounts. Deus me falou, o tesouro deles é a conta bancária deles. And I had to learn how to preach on giving. E eu tive que aprender como pregar nessa coisa do dar. Why? Por quê? You have to touch God. Porque você tem que tocar a Deus. When you give, Quando você dá, it's not to pay for the church. não é para pagar a igreja, It's not for me. não é para mim. It's for your relationship. É por causa do seu relacionamento. É And para o seu relacionamento. when you love a lot, Quando você ama muito, you bless God. você abençoa a Deus. Amen. Amém? You have to touch God. Você tem que tocar. When you touch God, Quando você toca a Deus, God will touch you. Deus também toca você. Amen. Amém? And I'm not talking about money. Eu não estou falando sobre dinheiro. Money is only a test. O dinheiro ele é só um teste. That's all it is. É só isso. There's no money in heaven. Não tem dinheiro lá no céu. It's only a test. É só um teste. I traveled the whole world by faith. Eu viajei o mundo inteiro pela fé. I haven't had a financial problem in 11 years. Eu tive problemas financeiros. I have not had a Eu problem, não tive problemas financeiros durante 11 anos. not one problem, Nenhum problema. because of what I'm teaching you. Porque Because of what I'm teaching you. agora eu vou ensinar para vocês. Amen. Amém? No, I said I've not had one financial problem in 11 years. Estou só checando o seu entendimento. Jesus. Hallelujah. Aleluia. You know why I haven't had a problem in 11 years? Você sabe por que eu não tive problemas durante 11 anos? Because the real blessings Porque as bênçãos is reais, when you step out into the water. porque quando você fica sobre as águas, God has paid for everything already. quando você anda sobre as águas, Deus é quem paga todas as suas By the contas. blood of Jesus, He has purchased everything for your life. Então, pelo sangue de Jesus, Ele coloca tudo sobre o que você But precisa. people, they wait right here. Mas as pessoas, They wait on land. eles ficam deitadas, You have to step on the water. mas eles não dão um passo sobre a água. Amen. Amém? If you step out there, Jesus will sustain you. Mas se você der um passo, Jesus é aquele que vai te segurar. Amen. Amém. Vision is the reward of faithfulness. Vision is the reward of faithfulness. Vision is the reward
of A faithfulness. visão ela é a recompensa. But God doesn't share vision with the church. Mas quando Deus ele compartilha essa visão com a igreja, He first gives the vision to the church. ele primeiro dá essa visão para a igreja. The vision that the pastor carries A visão que o pastor carrega, que ele tem, is not his vision. não é a visão dele, It's Jesus' vision. é a visão de Jesus. So when you support the vision of the church, Então, quando você apoia a visão da igreja, if God trusts you, Deus, é quando Deus ele crê, ele acredita que pode contar com você. He's going to give you a picture. E ele vai começar a te dar a sua visão. If God shows me Se Deus me mostra preaching que a in pregação, Africa, me mostrar que eu tenho que pregar na África, that's vision. isso é uma visão. As a result of serving, E isso é o resultado do servir. you access all blessings by serving. E você acessa, você tem todas as bênçãos no servir. All of what God has for you is by serving. Tudo que Deus tem para você é pelo servir. Some people work all week, Algumas pessoas elas trabalham a semana inteira, but when you give your tithe and your offering, that's serving. mas quando elas trabalham a semana inteira e quando elas vêm e dão seus títulos, ofertas e os dízimos, ela também está servindo. That's how you serve. É isso que é servir. Not the pastor, Não é pastor, Jesus. mas é Jesus. Aplausos a Jesus. Aplausos para Jesus. So, bow your heads. Então, Ask God what He will have you to do. pergunte para o Senhor aquilo que Ele quer que você Just bow your heads faça. and just pray. Abaixe as suas cabeças e vamos orar. And I want you to believe. Eu quero que vocês creiam que Don't sow não, because I'm telling you to sow. não semeie só porque eu falei para você semear. Sow because you love God. Semeie porque você ama Deus. Amém? Just talk to Him right now. Talk to Him. Talk to Fala Him. com Deus agora. Pode falar com Ele. Heavenly Father, Pai amado, thank you, Lord God. obrigado, As you Senhor, help them. por o Senhor ajudá-los. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Those of you that have an offering, prepare your offering, prepare your offering. Podem preparar as suas ofertas. Prepare your offering, prepare your offering. Preparem a sua oferta. In the Old Testament, Lá no Antigo Testamento, when the offering quando as ofertas was well pleasing, when God received an offering, quando Deus ele recebia as ofertas, if it was acceptable, era uma oferta aceitável. the fire of God came back E quando ele aceitaram essa oferta, o fogo de Deus and the veio. glory showed E up. a glória tomava aquele lugar. I prophesy in the name E of eu Jesus. profetizo em nome de As you Jesus. sow a mighty E offering, quando vocês semearem that there shall be a visitation to your house. essa oferta poderosa, haverá uma visitação na sua There shall casa. be a visitation to your job. Haverá uma visitação no seu trabalho. Miracles, signs, and wonders. Milagres, prodígios e In the maravilhas. mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus. Aplausos, Jesus. Aplausos, Aplausos. gente, aplausos. Bring your offerings. Go ahead. Sow Podem your fazer, offerings. por favor, a sua oferta desse aqui na frente. Bring your offerings. Vocês podem fazer a sua oferta. Hallelujah. Aleluia. Jesus. Jesus. Hallelujah. Aleluia. I just left Africa. Eu acabei de sair da África. There was over 60 financial miracles. Houveram mais de 60 milagres financeiros. 3 pastors got blessed with property miracles. 3 pastores que foram abençoados com milagres em One propriedades. lady, I prophesied a car. 3 weeks later, she received the car. Então, e eu
profetizei sobre Carlos. 3 semanas depois, 3 mulheres receberam. One day I prophesied a car. 3 weeks later, she received the car. Uma senhora que eu profetizei um carro sobre a vida dela. 3 semanas depois, ela recebeu esse carro. Over 30, 40 people received jobs. Mais de 30 pessoas receberam trabalho. Received jobs. Elas receberam trabalho. How many of you need new jobs? Quantos de vocês querem um How trabalho many of you need new novo? jobs? Quantos de vocês precisam de um trabalho novo? Make sure you sow a mighty offering. Então, certifique-se que você semeou uma oferta poderosa. Lift your hands. Levanta as suas mãos. I want to believe for your finances to Eu change. vou orar pela mudança na sua vida I financeira. decree in the name of Eu Jesus. declaro, em nome de Heavenly Jesus, Father, Lord God, Pai querido, let there be a release. que haja uma liberação. Let there be a release over their finances. Seja liberado sobre as God, I finanças. pray for promotions Pai, eu oro por in the promoção. mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus. God, remove the curse Jesus, retire toda maldição. in the mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus. God, I pray Deus, eu oro for special release. por uma liberação especial. Save their family. Salve a família deles. Let them leave this place Deixe que eles saiam desse lugar changed by your presence. mudados pela sua In the presença. mighty name No of nome Jesus. poderoso de Jesus. Applause, Jesus. Applause, Nossa, applause. nome de Jesus. Those who have to leave, you can leave right now. Aqueles que quiserem sair, podem sair agora, podem ir embora. I'm going to check with the pastor to see if I have more time to pray for the sick people. Eu vou ainda chegar com o pastor, se ainda tem tempo para orar pelas pessoas doentes. I ran way over the time. Eu saí um pouco do horário. I'm going to be fired. Eu estou pegando fogo. Amen. Hey, but I'm going to talk with the pastors about doing revival here. Eu vou falar com o pastor sobre fazer um avivamento aqui. Maybe 3 days, 5 days, Talvez 3, 5 dias, 7 days. 7 dias. Revival. Avivamento. How many of y'all would like that? Huh? Quantos de vocês gostam dessa ideia? Like you Jesus, like you Jesus, I love the pastors here. Eu amei esse pastor aqui. I love them. Eu amo. Amen. Amém? When I met him, Quando eu o encontrei, I felt the anointing begin to flow. eu vi que uma unção começou a fluir. Amen. There's kingdom people here on earth. There's kingdom people here. Há pessoas aqui com esse chamado, com esse fogo de avivamento. Aplausos, Jesus, aplausos. Amém, queridos, nós vamos fazer o seguinte, hoje é uma quarta diferente, aliás, nenhum culto tem sido igual, né? Que bênção, Deus realmente está se movendo de uma maneira muito especial. Eu queria que nós orássemos para encerrarmos o culto. Como ele disse, a gente respeita o fato de que algumas pessoas precisam ir, mas ele mesmo, quando chegou, o apóstolo Dennis Dixon disse que se as pessoas quisessem uma oração especial, ele faria. E eu disse que nós, infelizmente, só podemos estar com o som ligado até as 10 horas da noite. Então eu queria que você compreendesse isso. Você que realmente deseja uma oração, não há nenhum problema, e que ele ore por você. Mas nós também temos um horário aqui para deixarmos o templo aberto, ok? Então eu gostaria muito que você tivesse essa percepção com relação a isso e que você realmente pudesse receber a sua oração, caso você necessite. Amém? Tudo bem? Amém. Tudo bem mesmo? Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite especial. Nós estamos caminhando, Senhor, de acordo com esta revelação que o Senhor está trazendo um novo tempo sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, um avivamento poderoso sobre o Brasil, Senhor, e nós acreditamos nisso, Pai. Nós nos movemos nessa profecia e acreditamos que nós, a Igreja Vida Nova, a Igreja Apostólica Vida Nova, será um instrumento de Deus para o novo avivamento que vem sobre o nosso país. E eu sei, Pai amado e querido, que é do fraco, que é do pequeno, que é do louco, que o Senhor se move, Senhor, e o Senhor move as coisas.
Por isso nós entendemos que fazemos parte deste projeto. Pai amado e querido, que esta seja a primeira de muitas noites avivadas. Acreditamos, Pai amado e querido, que o Senhor vai fazer muito mais ainda. Senhor, despede-nos agora aos nossos lares, Pai, em paz, em segurança, debaixo, Pai amado e querido,